mostra essas salas aqui, ó. É aqui que eu vou receber os nossos clientes de Paranavaí, região, para assinar o nosso contrato de apartamentos da Embraed, hein? A gente está preparado para receber vocês aqui. É isso aí. Ed, vamos mostrar para o nosso pessoal, então, esse corredor maravilhoso, cheio de história. Vamos lá, vamos convidar eles para conhecer um pouquinho mais da Embraed. Isso, 40 anos. 40 anos de história. Começamos lá em 84, para 41 agora, né? Olha só, que incrível. E é isso, muita coisa, muita história em Balneário Camboriú. Sim. E recentemente vindo também para Itapema. Maringá sendo a primeira cidade fora de Santa Catarina a receber o Embraed. E hoje também em Curitiba. A gente comentou agora há pouco do Joia. Eu queria falar um pouquinho então do nosso centro de produção. Claro. Que eu acho que é um diferencial. Que traz a essência Embraed, né? O jeito de ser. Então, eu sempre gosto de falar que quando a gente fala em luxo, não está só na decoração, mas sim desde o comecinho, desde a escolha do terreno é que o luxo está presente. Então, quando a gente fala de luxo, não dá para falar sem citar alguns detalhes de diferencial. Sim. E eu acho que o principal deles está nessa questão do centro de produção. Sim. E lá a gente tem vários setores. E aquela coisa que a gente fala assim, padrão Embraed, vocês vão entender o que é padrão Embraed. Olha, um dos setores principais é o dos nossos tapetes de porcelanato, tá? Então isso daqui, ele é pensado, desenhado e criado exclusivamente para cada empreendimento. A gente trouxe um pedacinho aqui do New York para mostrar um pouquinho do que a gente faz, né? Sim. Imagina assim, cada milímetrozinho de recorte aqui foi pensado com todo carinho. E aí foi montado pela equipe. Trabalho artesanal único. Exatamente. Então aquele emprego artístico, né, tá presente desde aqui e vários outros setores que eu gostaria de te apresentar aqui. Vamos lá? Vamos. Vamos falar um pouquinho então das esquadrias? Sim. A esquadria ela é produzida, ela é desenvolvida, testada em túnel de vento. Sim. E ela é composta por um vidro duplo. E a gente tem uma película que faz aqui a vedação dos raios ultravioleta. Né? Certo. Então tudo isso, a coloração dessa janela, ela tem uma razão de ser, né, que está empregado ali essa resistência dos raios UV ali de uma forma maior ou menor. Sim. O apartamento mais alto, ele tem que ser resistente a uma velocidade de impacto X. Sim. Isso é aplicado para todos os outros, mesmo que a resistência poderia ser menor em outra unidade, né, no andar mais baixo. Então são esses detalhes que fazem a diferença. Sim. Serralheria também, cada desenho de portão, de porta, de acesso, isso é pensado, desenvolvido e criado lá no nosso centro de produção também. Todo barulho, evita os sons. A gente vai falar um pouquinho disso ali nos detalhes construtivos, certo. Né? Aproveitar que a gente está aqui do ladinho das portas e falar um pouquinho Sim. de como que é feito isso. Né? Nosso setor de marcenaria, ele produz todas as portas de todos os empreendimentos. Portas principais de acesso, das portas dos quartos, da porta do vigilante, do banheiro do vigilante que está lá, todas elas são feitas com a mesma qualidade, o mesmo padrão de qualidade, padrão Embraed. Exato. E isso daqui é desenvolvido, exemplo, as portas principais de acesso são 2 chapas de MDF prensadas a quente e ela passa por todo esse processo de usinagem e pintura. Embaixo, ela recebe esse aplique de madeira de tauari, que é o que vai gerar a nossa resistência à umidade, tá? Sim. É como se fosse o nosso seguro anti-empenamento. Certo. Uma porta dessa leva, em média, 30 dias para ser produzida. Então, ela passa por todo um processo de pintura, de secagem, né? Tem um espaço específico para a secagem dela, ela vai ficar numa posição deitada, depois vertical, para que toda essa secagem aconteça de forma correta, né? Para dar o mínimo de retorno possível. Perfeito. E, claro, a Embraed vai depois estar dando toda a assistência, se caso precisar uma porta dessas passar por uma manutenção, né? Por isso que eu falo, o diferencial da Embraed também com a governança é porque ela constrói e depois, por ter construído, ela ter todo o mapeamento, né, o conhecimento da parte da movelaria, da parte das portas, vidros, ela mesma sabe o ponto certo e onde ir a estratégia e rapidamente tudo é resolvido, né? Isso mesmo, Ana. Então, Sabe um controle isso? diferenciado. A gente tem uma rastreabilidade. Por exemplo, cada porta dessa daqui, ela recebe uma etiqueta aqui embaixo que vai identificar lote de produção, data e o profissional responsável. Para que, se precisar fazer uma manutenção dela, tenha isso de forma muito mais rápida e prática. Né? Incrível. Com todas as informações ali. A marcenaria produz também todos os móveis da área de lazer. Exato. Todos
os planejados ali da área de lazer também são produzidos. E tem aquela questão dos marceneiros que fazem, né, todos os manuais, não é uma coisa 100% industrial, tem todo esse entalhe. Então toda aquela parte de decoração que está presente na área de lazer, nas paredes, no teto, isso é feito artisticamente, né, pela equipe dos entalhes ali. Realmente, então, isso são artistas. Às vezes da madeira, quando precisa replicar essa peça várias vezes, a gente tem um molde de gel que depois vai transformar o gesso ali em várias peças de obra de arte, vamos pensar assim, porque é totalmente artístico mesmo, né? Sim. E isso também é exclusivo de cada empreendimento, né? Isso não se repete. Pode ter uma similaridade, mas nunca é o mesmo desenho, o mesmo modelo. Exatamente, que são o que é o mesmo que acontece com as torres do lado de fora, né? Justamente. Com os grandes lustres que a gente chega nos halls de entrada da Embraed. Uma constatação que eu chego é que a gente não vende prédios, né? São obras de arte disfarçadas de prédios. É verdade, concordo. Muito bom gosto mesmo, sofisticação. Um pouquinho mais aqui dos detalhes, né? Em gesso, então isso aqui é aplicado em paredes. É claro que dá um trabalho muito maior de conseguir executar tudo isso, cada detalhe desse, do que simplesmente fazer uma parede reta, lisa, né? Mas aí é que tá a graça. Todo o emprego da individualização ali de cada empreendimento, né? É isso que traz a identidade de cada um. Claro. Né? Falar um pouquinho dos nossos métodos construtivos? Sim. Isso aqui é muito bom de falar. Sim, muito importante. Falando de Solaia, todas as paredes são em alvenaria convencional. A gente não tem nenhum material compósito ali que faz a divisão de paredes internas do apartamento, né? E as paredes estruturais dele, o pessoal ligado na parte mais técnica vai gostar disso. São paredes de 19 centímetros de espessura o tijolo, e aí a parede em si ela vai ter mais de 21 centímetros de espessura, né? Certo. Imagina a blindagem de ruído que isso vai gerar. Com certeza. Né? Aliado também, por exemplo... Temperatura... A concretagem aqui entre um apartamento e outro, isso aqui tem mais de 30 centímetros de concreto ali. Aí a gente vai para a etapa do contrapiso. Ele tem 6 centímetros de espessura, no meio tem essa malha que vai ficar gerando ali um bloqueio para que esse piso não empene, né? Para que não tenha uma ruptura. E, uma dilatação. Justamente. E envolto em todo esse contrapiso tá essa manta aqui, uma manta termoacústica. Então isso vai gerar muito mais conforto térmico e acústico para dentro do apartamento, né? Os rodapés, por exemplo, são em poliestireno e ele recebe o mesmo tratamento de pintura que todas as portas e os batentes. Então você tem todo o mesmo padrão de pintura aplicado ali, que é aquele processo exatamente, que vai ali 8 a 12 demãos de primer para chegar naquela sensação de aveludado que é superior ao padrão da Laca, inclusive. Sim, né? Com certeza. O encontro de cada tijolo desse ali, ele tem um mínimo que ele tem que atingir de massa, na frente, do lado, embaixo, em cima, tudo isso está vedado completamente. Então, a eliminação de ruído também, tendo todo esse cuidado, é muito maior do que simplesmente encaixar um tijolo e colocar de qualquer jeito que vai ficar Exato, a gente ali, vê assim, toda essa preocupação, né? Desde a estrutura do prédio até os mínimos detalhes do acabamento. Justamente. Até com relação à segurança, tá? O Solaia vai contar com um sistema de BMS para gestão da torre. O que é isso? Um vigilante, por exemplo, lá dentro da sala dele, sem precisar sair de dentro da sala, ele tem todo o controle da torre. Então, olha só que importante para os moradores, né? Não só na área de segurança das câmeras, por exemplo, né? Se uma pessoa sai de dentro de um ambiente de lazer, deixou lá o ar ligado, o som ligado, alguma coisa, a luz, ele vai conseguir monitorar, fazer o desligamento disso, economizar energia. Mas o principal é que o monitoramento da torre em si. Exemplo, a distribuição elétrica, né? Se tiver algum componente que pode entrar em colapso ali, ele consegue identificar isso, entrar com a manutenção preditiva, né? Pressão de bomba d'água, ele monitora através desse sistema. E aí tem também a distribuição da energia elétrica dentro da torre, que ela é por sistema de barramento blindado, muito mais eficiente, né? Gera uma vedação ali que praticamente elimina o risco de ter algum curto-circuito e torna, assim, se tiver, por exemplo, uma oscilação de energia na rua, isso não vai ser transmitido para dentro da torre, sabe? São vários diferenciais que fazem total importância para quem faz o investimento, quer morar bem, quer estar numa construção em Embraed, num empreendimento em Embraed. Então, e são esses detalhezinhos, né, que fazem a diferença. Exemplo,
O sistema de distribuição de água no Solaia, ele tanto para água quente quanto fria, utiliza o PPR, que é um polímero muito mais grosso, muito mais resistente ao impacto e também ao ruído, né? O PVC, que é esse tradicional, ele recebe cola, lixamento, ele vai aplicado ali, e isso, com o passar dos anos, ele pode gerar uma ruptura, um ressecamento, né? E um vazamento. Começa a dar aqueles problemas que vizinhos começam a criar um problema para outro, Já de infiltração. Com esse carinha aqui, que é o PPR, a gente praticamente elimina o risco de ter um vazamento, né? Porque ele não tem emenda. Onde vai ter uma junção ali, onde vai ter uma emenda, esse aparelho que faz ali o aquecimento, ele gera 260 graus ali de temperatura, e essas duas peças se fundem depois e viram uma peça única de novo. Então, por isso o risco de ter um vazamento é muito pequeno. Para você que quer investir em Embraed, você tem que pensar nesses detalhes. A Embraed, ela tem como fundamental importância os detalhes com a construção, os detalhes com a governança, os detalhes com todo esse acabamento. Então, é um investimento diferenciado. E se você colocar na ponta do lápis, ver o que o mercado oferece em valor final, antes conheçam o que a Embraed tem para oferecer, que você vai entender que é superior.